Hoje estamos iniciando em 1º de janeiro de 2024, mais um ano, um período do curso da história da humanidade, e segundo o nosso calendário ocidental. E nessa oportunidade quero refletir sobre a importância do tempo. Como usar o tempo para termos uma vida feliz, satisfatória, plena. Porque a forma como nós administrarmos o tempo, então vai determinar se a nossa vida será uma vida feliz, equilibrada, ajustada ou o contrário. Nós não temos domínio sobre o tempo, mas nós podemos administrar a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso ser, a nossa conduta dentro do curso do tempo. Mas o que é o tempo? Uma pergunta simples, porém que uma resposta, quando analisada de maneira profunda, não é fácil de entender. O que é o tempo? Nós temos dois tipos de tempo. Nós temos o tempo cronológico, que vem da palavra grega chronos, que é contar, e nós temos também no tempo ontológico, que é um termo de origem filosófica e teológica. Onto é o ser, o ser. Esse tempo, ele não pode ser medido como o tempo cronológico, que nós o entendemos no conceito de passado, presente e futuro. O tempo cronológico ele é determinado pelo movimento no universo. No caso, o movimento da Terra na sua rotação, que produz o dia de 24 horas, e na translação na sua órbita ao redor do Sol, em 365 dias e 6 horas, que de 4 em 4 anos produz o ano bissexto, e estamos agora em 2024, num ano que vai ter um fevereiro de 29 dias. Muito bem. Então, esse tempo cronológico, ele que faz parte e determina tudo na nossa vida, nossa agenda, nosso trabalho, nossos horários. Mas o tempo ontológico, ele não pode ser entendido nesse conceito. Ele é o eterno ser. Ele, como definiu Santo Agostinho, é um eterno agora. Vamos entender isso. Se nós pegarmos o tempo cronológico e formos dividindo, que nós sabemos que temos o dia de 24 horas, as horas de 60 minutos, os minutos de 60 segundos, e existem as subdivisões de segundos. Nós vimos aí nas corridas de Fórmula 1, lá no prêmio, ali na disputa, aqueles que chegam primeiro em questão de fração de segundos, talvez milésimos de segundos. Mas como que nós podemos entender isso? Em um milésimo de segundo, como eu vou separar o passado e o presente? E se formos dividindo, e nas medidas atômicas aí, né, nos relógios atômicos, chegamos a milionésimo de segundos. Aí chega um momento em que o tempo cronológico não pode ser mais concebido como algo que pode ser entendido em passado, presente e futuro, mas chega-se num eterno ser, agora. E esse é o tempo que é conhecido como o tempo de Deus, do ser eterno, que revelou para Moisés. Nós encontramos lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que ele diz para Moisés: eu sou o que sou. Eu, o eterno ser que sou. E nas Bíblias hebraicas é traduzido para o português, geralmente na Torá, como o eterno. E há Bíblias também protestantes, né, que usam o termo o eterno. Isso está correto, porque ele não existe. Deus não existe. Certas vezes eu falei sobre isso e alguém ficou assim espantado. Porque existir, tudo que existe tem um princípio. Começou. Pode até existir eternamente, como nós temos uma alma eterna, infinita na existência, mas tivemos um começo. Agora,
o ser eterno, o Criador do universo de onde tudo emana da sua vontade e do seu poder, ele não vive numa dimensão de passado, presente e futuro. Ele vive num eterno agora, só que não é um eterno, um ser estático. Deus é dinâmico. Então, ele está sempre agindo. E nesse agir sempre existe um antes, um agora, um antes e um agora. Ele fez, e faz e fará. Mas nessa dimensão que não pode ser medida, é a eternidade. Muito bem, mas voltando para o tempo cronológico, que é o que nos interessa, que nós devemos gerir e administrar para termos uma vida abençoada e próspera, feliz. Paulo, falando aos Efésios, ele fez a seguinte exortação. E eu quero começar aqui no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, ou melhor, aos Efésios. No capítulo 15 ele diz: portanto, prestem atenção. Eu vou ler na atualizada. O texto é mais compacto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero focar nessa palavra aqui, remindo o tempo. Na nova Bíblia Almeida atualizada, a NAA, ela diz: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por que Paulo estava dizendo isso aqui para os Efésios? Vocês devem aproveitar bem o tempo, remir, fazer uma administração bem inteligente, porque os dias são maus. Porque se nós não administrarmos o nosso tempo, a nossa mente pode ser bombardeada, ocupada, poluída por tantas coisas negativas desse mundo, da realidade que nós vivemos, que isso traz para nós consequências, doenças emocionais, desequilíbrios psíquicos, emocionais e doenças em consequência, as doenças psicossomáticas. Por quê? Nós estamos lidando com o tempo de uma maneira descontrolada, desregrada. Mas se nós administrarmos, tivermos uma conduta de controle, de gerenciamento, de agendamento pessoal para o nosso dia a dia, isso vai nos livrar, impedir que a nossa mente seja ocupada por essas coisas deste mundo mal. E assim nós podemos viver felizes. E ele dá, então, aqui as orientações, resumindo em poucas palavras. Vou ler aqui o versículo 17 em diante, onde ele diz: por essa razão, não vos torneis insensatos, não viva de maneira sem usar a inteligência, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E o padrão para nós termos uma vida feliz, equilibrada, com um tempo usado da maneira inteligente, sábia, como ele diz aqui, é conhecendo a vontade de Deus. E ele depois continua mostrando os resultados. Se vocês agirem assim, vocês não vão se envolver com vício, aquilo fala da embriaguez, com vício, com drogas. Vocês vão ter a bênção do Espírito Santo guiando a vida de vocês. Vocês vão ter momento de glorificar a Deus, adorar a Deus com cânticos espirituais, hinos, e conversar sobre as coisas espirituais, a palavra de Deus, os salmos. E também vocês vão estar sempre agradecendo a Deus Pai por tudo que ele fez em nome de Jesus Cristo. E por fim ele termina lá no versículo 21, ele diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, para termos uma vida com o uso do tempo para uma vida feliz e equilibrada, nós precisamos usar a inteligência e com isso buscar compreender a vontade de Deus. Mas como que eu vou saber a vontade de Deus? Ele vai falar no meu ouvido? Eu vou perguntar e ele vai responder? Claro que nós podemos orar e Deus responde, né? Mas aqui está falando da palavra de Deus. Por isso o cristão, todo cristão, seja você de qualquer segmento, você deve tirar momentos
para ler a palavra de Deus. O ideal é diariamente, mais frequentemente ler a palavra de Deus de maneira regular, sistemática, começando lá em Gênesis e termina lá em Apocalipse. Eu sempre oriento as pessoas, como é o meu hábito, eu começo a ler a Bíblia em Gênesis hoje, amanhã eu leio no Novo Testamento em Mateus, e vou lendo assim, intercalada. Quando eu termino o Antigo Testamento, já li 2 vezes o Novo, né? E isso ajuda a gente a ter uma compreensão da vontade de Deus. E se eu obedeço essa vontade, eu vou então ser bem-sucedido e os males deste mundo não vão atingir a minha mente, a minha emoção, o meu estado emocional, o meu cotidiano, a vida de relacionamento com as pessoas. Que isso seja, então, uma questão que possamos pôr em prática nesse ano de 2024 e chegarmos lá no final, administrando bem esse tempo de 365 dias. O tempo cronológico. E quanto ao tempo de Deus, Ele cuidará disso, pertence a Ele. Isso é uma observação. Esse termo, aí o tempo... há uma certa celeuma dos exegetas em dizer que o Cronos é o tempo dos homens e esse tempo de Deus é o Cronos, aliás, o Kairos, né? Crono e Kairos. Não tem nada a ver. Eu fiz um estudo criterioso de todas as palavras onde ocorre no Novo Testamento a palavra Crono e Kairos. E elas não têm muito distinção. Ocorreram 41 crono e 51 kairos. Dão 90 ocorrências da palavra. E elas ocorrem como sinônimos, né? Nada tem a ver de sentido específico, com aquela questão de que o kairos é o tempo de Deus. Não. O tempo de Deus é esse tempo eterno. E isso está na sua... no seu domínio, na sua providência, na sua soberania. A nós pertence o tempo Cronos, esse tempo que é determinado pelo movimento e que nós vivemos nele, dependemos dele e que, se nós não administrá-lo bem, nós poderemos ser infelizes. Se administrarmos segundo a vontade de Deus, vamos viver uma vida plena de bênção.